feche os seus olhos e vamos pedir a plenitude desse amor entre Pai, o Filho e o Espírito Santo sobre nós. Eu navegarei. Se você sabe, canta, solta a sua voz. Do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Levante seus braços e peça cantando. Espírito, Espírito, Oh, Espírito, e desce como fogo, como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, oh, Espírito, e desce como fogo, como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos sentar, irmãos. Amados, cada necessidade que nós temos, nós recorremos a algum lugar, não é assim? As necessidades próprias, materiais, fisiológicas, seja o que for, nós vamos em lugares que resolvem o nosso problema. Se precisamos de dinheiro, vamos num lugar que empresta. Se temos que comprar comida, vamos num lugar que vende. Nós sabemos aonde nós vamos. Quando se trata da nossa espiritualidade, quando se trata da nossa vida interior, que o alimento, os bens materiais, às vezes até nossa profissão, nossa teologia, nossa filosofia, nossa capacidade não resolve, será que nós sabemos aonde nós vamos buscar a solução? O padre falou sobre o apedrejamento daquela mulher que você sabe era adúltera. Mas eu queria recorrer, ainda no Evangelho de São Lucas, na sequência, há uma narrativa que eu sinto maravilhosa, porque o lugar certo com a pessoa certa. Muitas vezes nós vamos buscar a solução dos problemas no lugar certo com a pessoa errada. Outra hora, nós vamos com a pessoa certa no lugar errado. Nós temos que estar no lugar certo com a pessoa certa. Às vezes até no grupo de oração, na pastoral, na igreja, na adoração, que é o lugar certo, que é o templo onde nós devemos estar em comunidade, procuramos pessoas que não são as corretas para resolver o meu problema, embora sejam santas, sejam devotas, sejam religiosas, etc. e tal. Procurar o lugar certo com a pessoa certa. Ora, Lucas vem trazer, no capítulo 7 ainda, uma narrativa que diz que em um determinado momento, Jesus foi convidado por um fariseu para que ele fosse jantar na casa dele. Convidou Jesus, estava em seu almoço, não sei, mas vamos dizer que era um jantar caprichado. Jesus entrou na casa e já arrumou o seu lugar na mesa, diz a palavra. Jesus se pôs à mesa. Capítulo 7, versículo 36. A palavra diz que quando estava na mesa, e os discípulos também, e outros convidados que estavam na casa do fariseu, um homem rico, religioso, de uma comunidade farisaica, que conhecia o Torá, conhecia os profetas, um homem que ficava no templo. Quando, de repente, esse lugar foi invadido. Terrorista? Não. Uma mulher. Ela se esgueirou e entrou naquele recinto quando soube que Jesus estava na mesa da casa do fariseu. Alguém fofocou. A palavra diz que era uma pecadora, que não vivia na casa dos fariseus ou religiosos.
Imagina a cena e acompanha. Alguém convida um fariseu religioso do templo, da comunidade farisaica, convida Jesus para ir jantar na sua casa. Jesus vai com alguns discípulos, se coloca na mesa e ali está preparando ainda, não está servido ainda o jantar. Quando de repente uma mulher entra, porque ela soube que Jesus estava lá. O lugar não é o certo, é a casa do fariseu. Ela foi procurar o fariseu? Sim ou não? Ele estava na sinagoga, ela podia ter procurado? Não. Ela foi no lugar que não era o certo, mas foi procurar a pessoa certa. Porque ela soube que mesmo na casa do fariseu, que se ela fosse pedir licença, não iam deixar entrar por ser uma pecadora, uma mulher de má fama na sociedade. Aqui você não entra. Não pode. Jesus está aí. Não deixariam ela entrar. Ela, sabendo, ela invade o recinto e ela trouxe um vaso de um perfume caríssimo, alabastro, que ela usava talvez para seduzir os homens no seu pecado. Foi por detrás dele e se jogou aos pés dele. Já ajoelhou. Chorando. Arrependida talvez do seu pecado, cansada dos seus pecados, cansada do seu sofrimento, querendo mudar de vida, chora e molha os pés de Jesus com as suas lágrimas doídas, quentes, da dor que ela trazia. A palavra diz que o pé de Jesus ficou molhado, que ela acabou enxugando eles com seus cabelos. Beijava os pés dele e depois passava o perfume. Já pensou que cena maravilhosa? Imagine a cara do fariseu, dono da casa. Sabendo que ela era uma pecadora, uma mulher de má vida, entrar na sua casa, ir no principal convidado, ajoelhar aos pés dele, chorar nos pés dele, enxugar com os cabelos, beijar o pé e pôr perfume. Tanto que é que a palavra de Deus diz, no versículo 39 do capítulo 7 de Lucas, que ao presenciar essa cena, o fariseu que tinha convidado Jesus, disse para si mesmo, quer dizer, aquele pensamento de julgamento, se esse homem realmente fosse o que diz que é, um profeta, e quem é a mulher que o toca, sendo pecadora? Ele não tinha aceitado. Julgou a atitude, não da mulher, porque ela já era pecadora, julgou a atitude de Jesus. Se ele realmente é o profeta que diz, é o Messias, sabendo que é a mulher, ele não deixaria que tocasse nele. Porque havia uma lei que as pessoas pecadoras, as pessoas que tinham enfermidades, as pessoas que tinham hemorragias, mulheres que estavam no seu período menstrual, pessoas que eram pecadoras, eram atribuído distante da sociedade, indignas e eram até apedrejadas. Aqui não é o caso da adúltera que realmente vieram cumprir a lei para pegar Jesus com pedras na mão. Aqui a pedra é de julgamento. Mas não julgam a mulher, julga Jesus. Se ele soubesse, se ele realmente fosse, ele não aceitava uma pecadora ajoelhada nos seus pés. Como ele pensou isso? Eu pergunto, o que você está pensando agora? Porque Jesus conhece o seu pensamento. A palavra ainda não chegou na boca e Deus já conhece toda, diz o Salmo 138. Jesus, então, percebendo, virou para Simão e disse, Simão, eu vou dizer uma coisa para você. Fala, mestre. Um credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 e outro 50. Não tendo como pagar, perdoou a dívida dos 2. Um devia 500 e outro devia 50. Eles não tinham como pagar e o credor perdoou as suas dívidas. E perguntou para ele, qual deles ele amou mais? E Simão respondeu, ao meu ver, aquele que ele mais perdoou é o que mais devia.
Ele falou, é verdade. Daí ele começa a questionar, pregando e ensinando que não há momento bíblico nenhum na Sagrada Escritura que Jesus não aproveite de qualquer situação para ensinar a nós. Ele veio dizer, então, que aquele que devia mais, recebeu mais perdão, era mais prejuízo do que o outro de 50. E que aquela mulher que era indigna, que devia muito, que sabia tudo o que estava fazendo, a sociedade, a cidade conhecia, todos sabiam que ela era uma pecadora, ela veio e investiu nele. Então, como é que ela não vai ser perdoada? Será que o fariseu, porque errou poucas coisas? Ele traz uma lição chamando a atenção até do fariseu, que quando eu entrei, nem o ósculo, o beijo, que era costume do judeu de dar de boa-vinda, vocês me deram. E essa mulher beijou meu pé. Ela foi no máximo que ela podia de arrependimento, para não voltar a sofrer tudo que ela estava sofrendo. Não só o pecado da carne, não só o pecado de externo que ela fazia, mas a situação interior, cansada dessa vida, discriminada, julgada, sentindo-se suja. Pega o melhor perfume que ela tem, o melhor perfume, e vai aonde? E vai na casa onde ela sabe que está Jesus. O que eu quero deixar para você nessa parte da manhã é que as pessoas julgam demais a nossa atitude, sim ou não? Julgam demais. E às vezes nós julgamos também. Quem convidou essa pessoa? Já viu no Natal que vem todo mundo? Fala, ih, chegou o cunhado. Acabou a festa. Ih, mas você convidou o seu tio? Vai estragar a festa. Nós julgamos. Não devia estar aqui. Quem mandou convidar ele? Não, ninguém convidou. Ele é bicão, então entrou assim também. Bom de bico, bom de boca. Vem fazer uma boquinha. Nós julgamos as pessoas e somos julgados. Tem hora que a gente sente que parece que a gente não quer estar ali, porque as pessoas olham para a gente de desdém, né? Já viu aquela pessoa que mede você da cabeça aos pés? Quem é você? Machuca nosso coração, a gente se sente rejeitado. Querido e querida, você não vai encontrar a solução do seu problema em lugar nenhum, a não ser na melhor posição que Deus quer, de joelhos diante dele. Amém? Você não pode dobrar os joelhos físicos, dobre o joelho primeiro do seu coração, que eu acredito que ela primeiro dobrou isso, da vaidade, do egoísmo, da vergonha, e foi lá para poder dobrar o joelho físico. Pegou o que tinha mais importante, que foi até questionado, por que um dos discípulos, alguém da pastoral, por que está jogando um perfume tão fora? Por que não vende para dar para os pobres? Ela despojou-se de si e despojou de algo que custou caro e que era caro, para poder fazer um gesto de amor por ela mesma. Ela não se importou com o julgamento dos fariseus e das pessoas que ali estavam. Ela tinha um propósito, ir ali, aonde eu sei que ele está, e me jogar aos pés dele e ali deixar o meu pecado e o meu sofrimento. Amém? No lugar errado, com a pessoa certa. No lugar certo, com a pessoa errada. Nós temos que pensar nisso na nossa vida. Eu gostaria que você, que está em casa e aqui, que nessa manhã o Senhor nos falou do que é ser amigo, que o Senhor falou realmente do que é realmente ter um amor que pode chorar e se alegrar com o outro, e que agora o Senhor nos convida a estar aos pés dele. A estar aos pés dele. Quando Deus mudou a minha vida, eu não amei Jesus, eu fiquei louco por ele. Tudo era Jesus para mim, numa euforia, que nem fogueira de festa junina, aqueles gravetos, sobe aquela lavadeira, depois fica só os tição. Eu fiquei eufórico e nunca mais eu parei de buscar Jesus, fui amadurecendo, e o que sobrou foi a primeira experiência dele na minha vida. Sou pai de família, embora seja consagrado, tenho filhos e filhas espirituais, tomo conta de uma comunidade há 31 anos, pobre, simples,
passando necessidade, que às vezes eu chego até a murmurar e reclamar, mas uma coisa eu não deixei de fazer, de todos os dias estar de joelho no chão, pelo tempo que for necessário, para pedir, fica comigo, Jesus. Se você quer resolver o seu problema, tudo que você faz, como o apóstolo Paulo diz, examine tudo e fica com o que é bom, mas tenha como prioridade a sua vida pessoal de oração. A sua vida de estar na presença do Senhor e dando o que é precioso para você hoje, o seu tempo. Nós temos tanta coisa para fazer, e às vezes fazer para Deus, na paróquia, na pastoral, no grupo de oração, numa comunidade, no ministério, mas não temos tempo de estar com Ele, aos pés dEle, para poder realizar, e por isso as coisas não mudam. O melhor lugar que você pode estar, e eu, é aos pés do Senhor, e dando o que é precioso para mim. Eu não tenho tempo para mais nada, eu vou dar o meu tempo, é precioso. Eu não posso dar resto para Deus. Eu não posso dar... Ela podia pegar um perfume de segunda categoria que está pela metade e levar. Ela pegou o melhor, o mais caro. Ela deu seus cabelos, deu suas lágrimas, suas dores, deu beijo nos pés do Senhor. Não se colocou como altiva, como orgulhosa, se desandou diante de Deus. Se nós não desandarmos diante de Deus, nós não o sentimos. Passamos a ter um Jesus religioso, um Jesus de regimentos, um Jesus de água com açúcar. Não uma experiência verdadeira, a ponto de não ouvir mais o mundo e estar só diante dele. A nossa vida pessoal de oração é fundamental, mas não ficar só no egoísmo da oração pessoal, irmãos, você que está em casa e aqui, também deveremos estar junto com a nossa comunidade. Eles precisam de nós, da nossa presença de testemunho. Por isso, volte para a sua igreja. Não dá para ficar naquela pastoral, vá para outra. Não fique lá por causa das pessoas, não se afaste por causa de padre e de pessoas. Fique no melhor lugar, que é a igreja, o templo do Senhor, aonde Ele está em adoração perpétua no Santíssimo Sacramento. Amém? Vá para a celebração. Faça reverência no altar, lugar de sacrifício. Ajoelhe diante dele na Eucaristia. Mas esteja com ele, para você não se distrair de ficar olhando as coisas em volta e sair da presença dele. Nós temos muitas distrações. Nós nos distraímos com coisas que pensamos até que estão nos olhando, estão julgando. Feche os seus olhos para o mundo, feche os seus olhos para os homens e abra o seu coração para Jesus. Peça que Ele olhe dentro do seu coração. Eu fico imaginando aquela mulher. Ela sabia o que ela ia perder. Entre aspas, ela ia perder roupas, dinheiro, perfume, tudo que ela havia conquistado com o seu pecado. Mas ela ganhou uma coisa: a vida. Oh, glória a Deus, ganhou a vida. Se eu quero, hoje, sendo responsável por uma comunidade, por pessoas, por uma missão, para prestar conta para Deus da vida das pessoas que estão comigo, prestar conta na sociedade para a família das pessoas que estão comigo, eu tenho necessidade, com toda a minha miséria, com todo o meu fracasso humano, de estar diariamente, quantas vezes eu posso, de joelhos, louvando, agradecendo e suplicando ao Senhor. É dali que vem a sua força. É dali que vem o poder da sua libertação, da sua cura e da sua salvação. Amém? Na nossa comunidade, nós estamos dentro de uma paróquia e somos uma comunidade de vida, moramos juntos. E quarta-feira eu marquei o primeiro encontro de homens na comunidade. Encontro não, grupo de oração de homens. E muitos ligaram, que hora que vai ser? 19 horas, 19h30, legal, legal. Eu falo, acho que vai vir uns 30, 20, 30 homens aqui, que maravilha. Quando chegou 7h30, tinham 2. Eu e mais 2. E os 2 não sabem ler a Bíblia, não sabem cantar. Os 2 casados com problema de relacionamento no casamento, mas estavam lá e chovendo e frio. Falei, que multidão que nós somos. Éramos uma multidão, mas eu vi aqueles homens escutarem a palavra que eu preguei,
ensinar que nem criança a cantar, e cantei uma musiquinha só, que nem estava cantando aqui. As aves do céu, e eles, as aves, olhando no livrinho, que não sabiam. Para ver aqueles homens dobrando o joelho para que eu pudesse orar por eles, para ver eles olhando para o sacrário e derramando lágrimas. Tem que começar em algum lugar. Quando chegar em casa, talvez os problemas continuaram, mas eu tenho que levar as pessoas também ao melhor lugar que eu achei, que foi aos pés do Senhor Jesus. Não tem outro lugar. Os essênios, os saduceus, os fariseus estavam lá, os religiosos do templo, os doutores. Ela não foi lá. Ela foi aonde estava Jesus. Aonde estava Jesus? E sentindo indigna até de olhar para ele, foi para os pés dele. Amados e amadas, não cabe aqui dar testemunho. Eu tive uma depressão 2 anos, síndrome de pânico, vontade de suicidar, porque via minha família sofrendo e não tinha cura. Médico não sabia o que tinha. Era só calmante, Lexotan. Entrei numa síndrome de pânico. Me levaram para espiritismo, candomblé, tomei banho de sal grosso, coloquei quadro de preto velho em casa, tomei surra de palma de São Jorge para expulsar encostos que diziam que estava comigo. Fiz tudo que me mandaram e até com boa vontade e não julgo as pessoas porque elas estavam querendo resolver o meu problema. Quando fez 2 anos, que alguém falou assim, vamos sair, eu não saía nem no quarteirão. Que a síndrome de pânico dá medo, de sentir medo. Você entra num parafuso. Nunca julga alguém com depressão. Você não sabe o que é. Não adianta falar, sai disso. Não sai, a pessoa não sai. Você tem que descer com ela para levantar. Foi quando me levaram na casa da minha mãe, que eu não saía para lugar nenhum, e um amigo foi comigo, me arrastando, eu não queria ir. Que na casa da minha mãe, uma pessoa que estava lá, me lembro da cena, que ela estava na cozinha. Eu já disse isso várias vezes. E disse para minha mãe, esse é o filho? Coitada da mamãe. Sabe aquela mulher que levanta a moral da gente? Que anima a gente? Eu lembro direitinho da cena, que eu estou sentadinho na sala e a porta da cozinha ali. E ela falou para minha mãe, mas seu filho está feio, está acabado. Está com os olhos meio roxo, parece. Ele está doente. E lembro da minha mãe fazendo assim, porque falava em doença, eu queria morrer. E aquela mulher falou, vamos levar ele para rezar. Eu não quero mais reza. 2 anos de reza, de palma de São Jorge, de sal grosso, de rodar em volta de mim, de acender vela não sei para quem, de correr para cá, correr para lá. Não quero mais reza, estou por aqui de reza. E chorando, um homem pai de família. E eu não sei por que aquela mulher me levou naquele domingo, às 2 horas da tarde, na casa de um homem que reza. Eu era católico, só católico. Quando chega na casa daquele homem, a mulher diz, não repara, ele vai atender no quarto porque ele está doente. O homem tinha caído de um ônibus, tinha que ficar 15 dias deitado numa tábua. Eu falei, esse homem está pior do que eu. E fiquei em pé enganchado nessa mulher, porque eu tinha que segurar alguém para sentir seguro, senão me dava tonturas. E aquele homem tirou um livro debaixo do travesseiro, não colocou a mão em mim, só me lembro que ele disse que eu não era pano de chão, que eu era toalha de altar, que Deus me amava. E começou a falar um monte de coisa. Me deu um desespero de chorar, de gritar. E a mulher falava, chora, seu Henrique, não precisa mandar. Era um bom católico da renovação carismática me anunciando Jesus Cristo pela primeira vez. A Ele é a glória. Aquele dia ainda traz lágrimas nos meus olhos de emoção, porque não sai do meu coração. Foi o dia que eu estava aos pés de Jesus, sem olhar para Ele, sem saber quem era. Eu só era católico, mas não tinha experiência de Deus. Mudou minha vida, eu perdi meu emprego. Eu era subgerente de grande loja, fui segundo vendedor do Brasil em empresas, mas eu não tinha nada, não tinha vida. Hoje eu não tenho trabalho, não tenho salário, eu vivo da providência junto com irmãos, com família. Porque Deus, não é porque eu estou servindo que Ele me dá isso, é que Deus é fiel. Mas para isso eu tenho que estar sempre louvando, agradecendo aos pés dEle. Fora dEle não há condição de você ter uma vida melhor. Amém? Eu não sei se o ministério pode cantar comigo uma música tão bonita, de Maria do Rosário, que diz, olha para mim,
Olha aqui dentro do meu coração. Se for possível, nós vamos fazer dessa música a nossa oração para encerrar essa parte da manhã. Imaginando que você está diante de Jesus, que você não pode nem vê-lo. Vamos ficar em pé. Mas que você pode pedir. Olha para mim. Olha aqui dentro do meu coração. Feche os seus olhos um pouquinho. Peça que o Senhor realmente olhe lá dentro, aonde tem coisas estragadas, pecado. Que o Senhor realmente, que essa música seja a oração final da nossa manhã. Se não sabe, não canta, só escuta e absorve essa graça, em nome de Jesus.